Bom, pessoal, então, para a nossa discussão de hoje, eu trouxe alguns temas diferentes. Dentre os temas que eu trouxe para a nossa discussão, encontram-se os dois assuntos que aparecem no título e na capinha deste vídeo, só que eu trouxe outros temas para a discussão aqui também. Todos os assuntos que serão discutidos aqui encontram-se na linha do tempo aqui embaixo, porque eu fiz a minutagem deste vídeo, ou seja, eu separei as diferentes partes, os diferentes temas que serão abordados aqui conforme o tempo, para que vocês possam selecionar qual tema ou quais temas deste vídeo vocês querem assistir, ou se vão assistir ao vídeo inteiro e a todos os assuntos, fica a critério de vocês. O primeiro tema que eu trago para a nossa discussão aparece nessa primeira tela, trouxe aí uma foto do primeiro-ministro britânico, o Rishi Sunak, porque vou falar um pouquinho a respeito do Reino Unido, assim como vou falar também a respeito da Alemanha, porque coloco lá na parte superior da tela o seguinte título dentro daquela caixinha preta: tanques europeus chegam à Ucrânia. Os tais tanques dos quais nós falamos aqui semanas atrás, houve uma enorme pressão sobre a Alemanha para que a Alemanha liberasse os tais tanques para a Ucrânia e, ao que tudo indica, segundo um jornal alemão, esses tanques já foram enviados para a Ucrânia e a Ucrânia poderá utilizar os tais tanques alemães. Lógico, tanto os tanques britânicos quanto os tanques alemães não chegam na quantidade que a Ucrânia estava demandando. Inclusive, numa das partes que eu trouxe para a gente discutir aqui, eu já vou adiantar esse spoiler, o tal do general de ferro lá, o comandante militar ucraniano, que é o Zaluzhny, ele havia falado a respeito da necessidade de 300 tanques para conseguir cumprir para fazer frente à Rússia. Só que o número de tanques que chegam à Ucrânia não estão nem perto disso. Então esse é um ponto importante. Trago a seguinte matéria do The Telegraph para vocês. Prestem atenção na matéria. Primeiro, os tanques britânicos Challenger 2 chegam à Ucrânia. A matéria continua. As armas do exterior são bem-vindas por Kiev, enquanto o Ministério da Defesa elogia a coragem dos soldados que treinaram na Grã-Bretanha. Ou seja, o Reino Unido enviou os tais tanques em pequena quantidade, assim como a Alemanha também enviou os tais tanques em pequena quantidade. É um gesto muito mais, digamos assim, simbólico de apoio à Ucrânia do que propriamente vai promover alguma mudança no campo de batalha. O mesmo vale para a quantidade de aviões de combate que estão sendo enviados pela Polônia e pela Eslováquia. O próprio governo russo já falou que o envio desses caças não vai mudar absolutamente nada na estratégia de combate russa, porque essa quantidade não tem capacidade de promover qualquer mudança no cenário de luta. Assim como os tanques que estão sendo enviados aí pelo Reino Unido e pela Alemanha. A Alemanha foi fortemente pressionada, vocês devem lembrar que a gente discutiu isso aqui bastante, acho que até discuti mais do que deveria, mas fiz uma longa exposição sobre isso durante vários dias. Desde o primeiro momento em que plantaram a sementinha da ideia dos tanques, aí essa ideia foi crescendo e virou uma enorme campanha para que a Alemanha libertasse os Leopardos, lá que é o nome do tanque alemão, para que os tanques fossem enviados para a Ucrânia. E depois que houve essa pressão e o governo alemão capitulou e acabou enviando os tais tanques, a discussão, inclusive em alguns jornais, era de que a Alemanha acabou se apressando e enviando os tanques sem consultar a OTAN. Então, o objetivo, no final das contas, era colocar a Alemanha como uma liderança, inclusive afoita, contra a Rússia, algo que a Alemanha tem evitado com todas as forças. Mas o objetivo da OTAN, das forças britânicas e estadunidenses, é colocar a Alemanha em rota de colisão com a Rússia. Trago aí duas ideias, letrinhas em vermelho, letrinhas em azul, e começo pela primeira ideia ali. 18 tanques alemães também teriam sido entregues à Ucrânia, segundo a mídia alemã. Inclusive eu nem trouxe a matéria, eu devia ter trazido, peço desculpas para vocês, devia ter trazido também um recorte da matéria da mídia alemã sobre o envio de tanques alemães, até para o importante de trazer aqui essas matérias, muito embora eu trago bastante coisa da mídia corporativa, até para ver se os algoritmos me ajudam aí.
A função das matérias é respaldar o que eu estou discutindo, né? Tá aqui, ó, estou tirando daqui, vocês podem consultar e assim por diante. Mas acabei não trazendo, peço desculpas aí, mas saibam, até pesquisem, se quiserem confirmar. A mídia alemã está falando que a Alemanha também enviou os tais tanques para a Ucrânia. Segundo ponto que eu trago para a discussão é o seguinte: os tanques britânicos estão equipados, conforme eu já discuti com vocês aqui no canal, estão equipados com munições que contêm urânio empobrecido. Por quê? Porque o urânio empobrecido tem como objetivo furar a blindagem de tanques. Justamente por isso os britânicos avisaram antes que enviariam e enviaram realmente segundo a própria mídia britânica. A grande questão é, essa munição com urânio empobrecido, por causa do urânio, contém riscos à saúde dos civis da zona onde está ocorrendo o conflito. Inclusive o Iraque é um dos exemplos, um dos vários exemplos da utilização desse tipo de munição. E os soldados também estão em risco. Ou seja, soldados e civis no fronte de batalha estão em risco por causa da utilização desse tipo de munição. O que eu chamo a atenção é o seguinte: imaginem vocês o que seria o noticiário da mídia corporativa se fosse a notícia da Rússia admitindo publicamente que está utilizando munição com urânio empobrecido para atacar tanques ucranianos. O que a mídia corporativa não diria? O Reino Unido falou sobre isso abertamente e isso foi noticiado pela mídia e não gerou nenhum barulhinho sequer, entendeu? Nenhuma crítica à desumanidade britânica e assim por diante. Essa é uma questão importante a ser observada, né? A enorme hipocrisia e cinismo por parte da mídia corporativa umbilicalmente ligada à OTAN. Continuo discutindo esse tema, e aí eu coloco a Ucrânia no mapa e coloco também a Bielorrússia, Belarus ali, porque eu vou falar um pouquinho da Bielorrússia também, ainda na esteira dessa questão do envio de tanques do Reino Unido com munição com urânio empobrecido para a Ucrânia. Se eu por acaso me enganar e falar urânio enriquecido, me perdoem, tá? Urânio empobrecido, é porque eu também discuto às vezes aqui a questão do Irã e do acordo nuclear e às vezes eu posso trocar uma coisa pela outra. Mas nesse caso aqui é urânio empobrecido. Primeiro ponto que eu trago ali, eu trago 3 pontos e começo discutindo o primeiro com vocês. A Rússia já respondeu pelo envio de munições com urânio por parte dos britânicos, que irá construir instalações para enviar armas nucleares para a Bielorrússia. A Rússia falou isso como uma forma de dissuasão, a Rússia falou isso como uma forma de tornar pública a discussão sobre o envio de munição com urânio empobrecido por parte dos britânicos para a Ucrânia. Por quê? Porque a discussão começa da seguinte maneira: olha, a Rússia está construindo instalações e concluirá no dia 1º de julho deste ano ainda, em 2023, essas instalações na Bielorrússia para instalação de armamento nuclear. Aí a questão será a seguinte: tá, mas por que a Rússia está fazendo isso? Ora, a Rússia faz isso como resposta por causa do envio de munição com urânio empobrecido dos britânicos para a Ucrânia, ou seja, uma coisa vai puxando a outra, e a Rússia tentou dar publicidade a esse envio aí britânico através de uma ação sua. Esse é o objetivo, mas claro. A mídia corporativa não fala dos temas porque ela não sabe, ela não fala dos temas porque ela tem uma visão absolutamente parcial sobre as coisas que acontecem. Ela defende uma visão da OTAN como se fosse uma visão imparcial. Esse é o grande problema, porque essa coisa da parcialidade, da imparcialidade, da neutralidade, da isenção total não existe. Isso é uma ficção. Todo mundo tem o seu viés político, todo mundo tem o seu viés ideológico. A minha posição aqui é uma posição anti-OTAN, é uma posição anti-atlanticista, crítica em relação às oligarquias britânicas e estadunidenses, anti-imperialista. Mas eu admito isso todos os dias. Quem assiste ao canal sabe qual é a minha posição. O grande problema da mídia corporativa é que ela se apresenta como neutra, isenta, como imparcial, o que é uma grande mentira. Todo mundo que se apresenta dessa forma está tentando enganar alguém, tome muito cuidado, tá? Porque todo mundo tem a sua posição política e não é nenhum problema ter a sua posição política. O grande problema é apresentar-se como alguém neutro
quando está defendendo uma certa posição política, ideológica. Todo mundo tem uma certa visão de mundo e defende certos pressupostos. E não existe nenhum problema aí. Então o primeiro ponto é, a Rússia já respondeu que irá construir instalações para enviar armas nucleares para a Ucrânia, como resposta aos britânicos, tema que eu discuti com vocês ontem. O segundo ponto, como previsto, até agora nenhum só tanque dos Estados Unidos chegou à Ucrânia, como a gente discutiu que seria. A gente não estou fazendo nenhum trabalho profético aqui, mas não era preciso ser muito profeta, nem um visionário, nem ter poderes psíquicos especiais para saber que os tanques dos Estados Unidos jamais chegariam. Eles participaram daquele barulho lá do envio de tanques dizendo, olha, nós vamos enviar, até porque a Alemanha colocou essa condição, olha, se os Estados Unidos enviarem, a gente envia também. Aí os Estados Unidos disseram, tá, vamos enviar, só que criaram um processo mega burocrático e os tanques não chegam nem esse ano, talvez. Aí a Alemanha já enviou, ou seja, a Alemanha entrou como linha de frente e os Estados Unidos apresentaram-se como um país assim mais trabalhando nos bastidores. Terceiro ponto, o Zaluzhny, que é o tal do general de ferro ucraniano, líder, né, uma liderança militar, ele disse que precisa de pelo menos 300 tanques para enfrentar a Rússia, que é um ponto que eu já trouxe para vocês aqui anteriormente, e não só agora, como nas próximas semanas, talvez nos próximos meses, o número de tanques que será enviado para a Ucrânia não vai chegar nem perto disso. Não vai fazer nem cosquinha nesse número aí, né? Ou seja, qual é o efeito prático disso? Muito pequeno, na verdade, né? Na verdade, os países vão enviar tanques para a Ucrânia em pequena quantidade e depois vão ter que comprar de outros países, sobretudo dos Estados Unidos, novos tanques, isso se não produzirem eles próprios. E isso vai gerar todo um mercado da guerra aí. É uma das funções primordiais. Claro, e nessa questão dos tanques havia o ponto de colocar a Alemanha em rota de colisão com a Rússia, apresentando a Alemanha como uma liderança no envio de tanques para a Ucrânia, o que na verdade nem foi. Porque para a Alemanha enviar os tais tanques, teve que existir uma campanha para pressionar a Alemanha, porque assim como o governo ucraniano fica repetindo o tempo inteiro e com razão, o grande sonho da Alemanha é que o conflito acabe amanhã para que a Alemanha possa retomar as suas relações energéticas com a Rússia. Quando o governo ucraniano fala isso, não é mentira. Tá? A Alemanha depende do gás russo, da energia russa para poder desenvolver a sua economia e não há nenhum problema nisso. A Alemanha está se prejudicando ao cortar relações com a Rússia. Trago aí mais um assunto ainda dentro dessa questão da Ucrânia, tem aí uma foto do Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, coloco lá em cima o Zelensky quer mais armamento e ali embaixo aparece uma matéria da BBC, que é mídia britânica, né? Estamos falando aqui da britânica BBC. Nenhuma ofensiva da Ucrânia sem mais armas, diz o Zelensky, ou seja, não vai ter uma contraofensiva ucraniana, não vai ter retomada de território, não vai ter nenhum movimento mais pesado contra a Rússia se não houver um envio em maior quantidade de armas para a Ucrânia e armas mais modernas, ou seja, a Ucrânia está demandando isso para conseguir promover essa contraofensiva que está promovendo faz um tempão. Várias vezes aqui no canal eu já discuti, o Zelensky falou sobre uma ofensiva muito provavelmente na Crimeia, para depois do inverno. Só que agora o Zelensky fala, olha, a gente não tem equipamento suficiente para conseguir fazer essa ofensiva. Muito como forma de pressão sobre a OTAN, mas muito também por causa das enormes derrotas que a Ucrânia sofreu em Bakhmut nos últimos tempos aí. Trago 2 pontos para a discussão. O primeiro deles é o seguinte, o Zelensky vinha prometendo uma grande ofensiva para retomar territórios. Inclusive, a região da Crimeia era um alvo principal. Várias vezes aqui no canal eu discuti com vocês o risco que existia de enormes ataques ucranianos à Crimeia, conforme vinha sendo falado pelo governo do Zelensky. Só que agora o Zelensky mudou a sua posição e fala que ou me enviam mais armas e armas mais modernas, ou não vai ter nada de contraofensiva contra a Rússia, e isso coloca a Rússia
numa posição bastante favorável em termos de correlação de forças, né? Já que o próprio Zelensky está admitindo dificuldades para promover uma ofensiva. Ou isso aí é uma preparação, né? Na verdade seria preparar o espírito para um ataque que não vai ocorrer, e aí os ataques ocorrem maciçamente e surpreendem o governo russo. Mas claro que o governo russo já deve estar bastante ciente se vai ter ataque ou não. Segundo ponto que eu trago para a discussão. O Zelensky também flerta com a ideia de conversar com o Xi Jinping. Daí eu pergunto ali se isso seria uma chantagem. Ou seja, ao mesmo tempo que o Zelensky fala que quer mais armas e armas mais modernas para atacar a Rússia e retomar territórios que antes faziam parte da Ucrânia, ele também deixa a porta aberta para dialogar com o Xi Jinping a respeito de um possível cessar-fogo e de um acordo de paz com a Rússia. Ele está o quê? Jogando dos dois lados, claro. O Zelensky ele é um agente dos interesses da OTAN, ele tem agido como um fantoche do governo dos Estados Unidos e do governo britânico, mas talvez pressionado pela possibilidade de um descarte a partir do momento em que ele perca a sua função como ferramenta política, o Zelensky pode estar tentando preservar a sua condição de ferramenta, chantageando a OTAN, ameaçando participar de um acordo de paz mediado pela China, o que seria uma tragédia para os Estados Unidos e para os britânicos. Não vai ser muito fácil tirar o Zelensky, né, dessa posição, porque ele foi alçado à condição de herói. Não quer dizer que a OTAN não tenha capacidade de fazer isso, porque os caras constroem heróis e destroem na mesma velocidade. Ontem mesmo eu fiz uma discussão aqui, uma matéria do The New York Times, acho que era do The New York Times, destruindo a imagem dos voluntários que foram lutar na Ucrânia. Isso depois de colocar os caras como praticamente figuras sacrossantas. Assim como o Zelensky foi construído como herói, ele pode ser rapidamente destruído, mas tem o governo Zelensky que tem que combinar com o Zelensky, né, para descartar ele aí, né? E ele pode oferecer algum tipo de dificuldade, conforme a situação vá avançando aí, e ele perceba que está em vias de ser descartado, o que tornaria a situação política e geopolítica muito interessante. Vamos continuar falando a respeito dos desdobramentos do conflito na Ucrânia, e agora eu vou falar um pouquinho sobre, coloco lá em cima no título, caixinha preta. União Europeia quer roubar parte do dinheiro russo. Por que eu estou colocando esse título aqui? Eu já falei outras vezes sobre essa iniciativa, inclusive já falei anteriormente sobre a Suécia estar capitaneando essas ideias, essa iniciativa aí de sequestrar parte dos bens bloqueados e dos ativos russos bloqueados, inclusive os ativos do governo russo, né, do Banco Central russo, para mandar esse dinheiro para a Ucrânia, o que seria roubar dinheiro russo. É isso que eu estou dizendo, que é roubo de dinheiro. Porque teria que ser feita uma manobra legal, eu digo no sentido de mudar as leis, para conseguir fazer isso, porque a lei não permite isso. Tá? A União Europeia estaria... Porque assim, ó, nós, cidadãos aqui, né, do baixo clero, quando a gente sai da linha, quando a gente sai da letra fria da lei, a gente é criminoso. Se os caras eles estão no topo da cadeia alimentar econômica, eles mudam a lei para eles não cometerem crimes, tá? Então eles conseguem jogar com isso, e muitas vezes eles até jogam fora da lei e nunca são presos nem nada. Ou seja, quando essas altas esferas do poder, se eles têm um interesse e não está na lei, eles vão lá e mudam a lei e está tudo bem. Claro, dentro do jogo deles, porque logicamente a Rússia vai dar uma resposta a isso. Trago ali a seguinte matéria do portal Político. A União Europeia estuda investir ativos estatais russos congelados para arrecadar dinheiro para a Ucrânia. Ou seja, eles vão investir, isso vai dar um retorno dessas aplicações aí, e esse retorno é que será utilizado, e não o bruto do dinheiro que foi investido. Mas isso também é roubar o saldo do investimento russo, é roubar dinheiro russo igual, porque eles ganharam dinheiro com o dinheiro russo. É roubar também, né? Não deixa de ser a mesma coisa, tá? Continua a matéria ali. A Comissão Europeia estima retornos potenciais de investimentos de cerca de 2,6% para ajudar a financiar a reconstrução do pós-guerra. E o que eu já discuti com vocês aqui? Vários tubarões financeiros já se apresentaram
inclusive já conversaram com o Zelensky sobre isso para reconstruir, entre aspas, a Ucrânia, né? Vão ganhar muito dinheiro. Ganham dinheiro na destruição, porque detêm as ações das empresas de armas, Yankees e britânicas, e depois ganham na reconstrução com empreiteiras. Ganham na destruição e ganham na reconstrução. O que os caras estão falando é pegar dinheiro russo e jogar para os tubarões financeiros anglo-yankees para reconstruir a Ucrânia, porque a Ucrânia será reconstruída por esses tubarões financeiros. O Zelensky já falou de JP Morgan, já falou de BlackRock, já falou desse pessoal reconstruindo, ajudando a reconstruir a Ucrânia. Inclusive o Zelensky falou, a Ucrânia é um ótimo negócio, é o negócio mais lucrativo dos últimos anos. São negócios, sempre são negócios. Trago duas ideias para a discussão aí. Primeira delas, se concretizada, a decisão irá reduzir ainda mais a confiança do Sul Global nos países membros da OTAN. Por quê? Porque o sequestro de riquezas dos países por parte do Banco Central, por parte dos bancos europeus, por parte dos bancos estadunidenses, gera qual dúvida na cabeça dos outros países? Bom, um dia pode ser eu. Eu participo das transações globais, esses caras têm parte das reservas que me pertencem e eles podem sequestrar isso de maneira arbitrária, como estão fazendo com a Rússia. Sim, é verdade. E isso gera uma perda de credibilidade desses setores. E isso não sou eu que estou levantando. Isso é o próprio FMI, o próprio Fundo Monetário Internacional, que levantou faz meses. Tem meses que o Fundo Monetário Internacional, o FMI, falou sobre isso. Se os Estados Unidos continuarem com a prática de congelamento de dinheiro, boicote, sanção e sequestro de riqueza dos países, isso vai minar a confiança no dólar. E a União Europeia está entrando nisso também. Isso vai minar a confiança de investidores e de interesses variados do Sul Global de colocar o seu dinheiro nesses países. Segundo ponto, a lei atual garante o acesso russo não só ao dinheiro, aos fundos, como também aos retornos acumulados. Isso que a União Europeia está pensando em fazer é roubo. Então talvez eles mudem as leis, né? Que é aquilo que eu falei para vocês. Trago aí um mapinha com a Suécia pintada, porque eu vou falar da Suécia aqui daqui a pouco, e trago 3 pontos para a gente continuar a nossa discussão. O bloco, a União Europeia, espera um retorno de 2,6% dos 300 bilhões de dólares, né? Isso equivalente a 300 bilhões de dólares, que foram congelados. É uma quantidade enorme de dinheiro. E essa quantidade enorme de dinheiro vai para o bolso dos grandes tubarões financeiros que irão reconstruir a Ucrânia. Na verdade, vários países vão pagar isso, e isso vai representar o quê? Uma transferência de renda do povo dos países que fizerem um rateio dessa quantia de dinheiro enorme que é para reconstruir a Ucrânia. As cifras já foram levantadas várias vezes, e a Ucrânia não tem esse dinheiro. Isso vai vir da onde? Do povo dos mais variados países membros da OTAN. Isso vai ser uma transferência de renda do povo para os tubarões financeiros que vão atuar na reconstrução da Ucrânia. Segundo ponto que eu trago ali, o FMI já alertou sobre o risco de perda da credibilidade por causa desse tipo de manobra, de reter os bens, o dinheiro, os ativos, por causa de motivações bélicas, por causa de motivações geopolíticas, e pior, utilizar esse dinheiro e não devolver mais, ou não devolver os ganhos da rentabilidade desse dinheiro para o país. Terceiro ponto, a Suécia está capitaneando a iniciativa ao afirmar que o povo russo deve arcar com o custo da guerra na Ucrânia. Lembrando, a Suécia, que aparece aí no mapa, quer uma vaga na OTAN. A Finlândia já está na porta da OTAN aí, né? Já está todo mundo topando a entrada da Finlândia. A Suécia deve ser a próxima. Teve um político sueco que ele afirmou justamente isso. O povo russo deve pagar por causa da destruição da Ucrânia. Logo, é justo, legal e legítimo sequestrar as riquezas do Estado russo. É uma coisa completamente maluca. Isso é roubo, na prática é a mesma coisa do ouro venezuelano retido por bancos britânicos. Vai na mesma linha. Isso é roubo.
Só que quando são os grandes tubarões, quando são os interesses britânicos e estadunidenses que fazem as manobras, quando isso vai na linha do projeto da OTAN, aí é legal, é válido, é só mexer na lei porque estamos combatendo autocracias, etc, etc. É tudo pelo bem da democracia e da liberdade, né? É sempre essa conversinha aí. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do Indo-Pacífico agora. Passo aí, vou um pouquinho mais, um pouquinho bastante para o leste. E vamos falar da visita do presidente sul-coreano aos Estados Unidos, ao Congresso dos Estados Unidos. Tanto é que eu coloquei ali no título, vão estimular o atrito com a Coreia do Norte a partir da atuação política do presidente da Coreia do Sul. Desde a campanha eleitoral, esse cara está se apresentando como uma figura que aumentaria o nível de atrito com a Coreia do Sul e uma figura abertamente anti-China. Esse cara aí que é o Yoon Suk Yeol, tá? Que é o atual presidente sul-coreano. Ele tem uma postura bem diferente do presidente anterior, que tentava uma postura mais amena, uma conciliação, uma concórdia com a Coreia do Norte. Esse cara aí ele não trabalha dessa forma e justamente por isso os Estados Unidos viram um potencial político nele. Trago ali a seguinte matéria: o Congresso dos Estados Unidos convidará o presidente da Coreia do Sul para o discurso de olho na China, né? Fazer um discurso ali contrário à China. E a matéria continua: parlamentar-chave pede mais exercícios conjuntos para lidar com as provocações da Coreia do Norte. O que eles chamam de provocações da Coreia do Norte é a Coreia do Norte respondendo aos exercícios que são promovidos pelos Estados Unidos com o Japão, pelos Estados Unidos com a Coreia do Sul. Não são provocações da Coreia do Norte, a Coreia do Norte está simplesmente respondendo. E a Coreia do Norte sempre diz, se houver exercício daí, vai ter resposta daqui. Se não tiver exercício em campo daí, não vai ter resposta daqui. Essa é a lógica. Se vocês aumentam aí, a gente aumenta a voltagem aqui. E a Coreia do Norte tem armamento nuclear. É isso que ela está colocando na mesa. Vocês provocam, a gente responde. E a Coreia do Norte está certa, né? Se ela largar a arma no chão, ela vai ser completamente esmagada pelas forças que não concordam com o atual regime norte-coreano. E depois que foram retomados os exercícios em campo, porque antes estavam ocorrendo virtualmente, lá por parte da Coreia do Sul com os Estados Unidos e o Japão, essa tensão aumentou muito. Foi o governo Biden que trouxe isso de volta, porque não estava ocorrendo e a tensão tinha reduzido. Tá aí a Coreia do Sul no mapinha para vocês, coloquei ali pintado de laranja, e trago duas ideias. A primeira delas é a seguinte: o presidente sul-coreano anterior, que é o Moon, vinha estimulando a concórdia, completamente diferente da conduta que esse cara aí está tendo, que é uma conduta bastante complicada. Só que esse presidente atual sul-coreano, ele fez alguns movimentos, e eu discuti com vocês isso semanas atrás, que davam a entender o seguinte, né? Ele queria uma maior troca da inteligência, de tecnologias ali, inclusive para que a Coreia do Sul pudesse ter o seu armamento nuclear, e os Estados Unidos meio que deixaram esse cara no vácuo. Aí ele foi lá e falou, então a Coreia do Sul pode desenvolver sozinha o seu armamento nuclear. Aí os Estados Unidos ficaram um pouco preocupados. Então convém observar qual é que é desse presidente sul-coreano, porque ele pode estar explorando essa questão China-Estados Unidos para fortalecer a Coreia do Sul e para que a Coreia do Sul tenha mais autonomia, como o governo japonês pode estar fazendo também. Isso na melhor das hipóteses. Na pior das hipóteses, ele é somente ele é pura e simplesmente um fantoche, né, da OTAN, assim como o Japão também pode ser, na pior das hipóteses, apenas um fantoche da OTAN. O grande problema é o Japão, depois de tudo que aconteceu historicamente relacionado aos Estados Unidos, vão confiar cegamente nos Estados Unidos? Segundo ponto, os Estados Unidos vêm tentando formar uma coalizão com o Japão e Coreia do Sul para peitar a China e a Coreia do Norte no Indo-Pacífico. Traduzindo, estão tentando transformar Japão e Coreia do Sul em bucha de canhão contra a China e contra a Coreia do Norte. China e Coreia do Norte têm armamento nuclear. O Japão e a Coreia do Sul não possuem, tá? E a Coreia do Sul está pleiteando isso e o Japão, não me recordo exatamente se eles estão pleiteando isso, mas acho que não. Não que eu me lembre, eu posso ter falado sobre isso, mas eu falo sobre tanta coisa aqui, mas que eu me recorde de cabeça, eu não vi recentemente o Japão falando sobre isso. Vamos continuar falando um pouquinho sobre Israel, porque a coisa
o bicho está pegando lá, né? Também vou falar sobre a França hoje, que eu não falei ainda sobre o bicho que está pegando na França, tá? Até coloquei sim, eu estou acompanhando isso, vários de vocês me comentaram, Tiago, fala da França, Tiago, fala da França. Estou acompanhando e trago hoje essa discussão. Se a gente pegar um histórico do governo Macron, não é nenhuma novidade, tá? Mas eu vou fazer essa discussão aqui. Mas antes eu quero falar do Netanyahu, que é o assunto do momento, depois eu falo da França aí, que é o assunto que está na fila. Coloco o seguinte título ali em cima. Suspender não significa cancelar o projeto. Por que eu estou dizendo isso? Trago a seguinte matéria. O Bibi, também conhecido como Benjamin Netanyahu, né? É o apelido carinhoso do Bibi, né? Do Benjamin Netanyahu aí, né? O Bibi suspende a revisão judicial após protestos em massa em Israel. Ou seja, aquela mudança que o Netanyahu estava capitaneando de reduzir a força do poder judiciário em Israel foi suspensa. Por quê? Por causa da avalanche política que ia arrebentar em cima da cabeça do Netanyahu. Ele foi obrigado a pausar. Por quê? Porque ele não ia dar suporte para tanta pressão que ele estava sofrendo. Alguém até comentou ontem, comentou de maneira assim, comentou acertadamente. Tá, mas o sistema juristocrático, eu estou usando a expressão que a pessoa utilizou, tá? E é uma boa expressão. O sistema juristocrático israelense, ele não é tão criminoso quanto outros sistemas juristocráticos do Ocidente, sim, ele é. Só que o que eu respondi, inclusive, foi isso. A disputa entre o sistema judiciário de Israel e o governo Netanyahu, com essa base de extrema-direita aí, assassina e completamente anti-palestina, é todo esse pessoal com esse projeto doméstico, isso aí é briga de facção criminosa. A gente deve observar, torcer pela contradição e esperar que ambos se desgastem e se enfraqueçam mutuamente. É isso que eu estou colocando aqui. Não é que eu estou ao lado do sistema jurídico ou ao lado do governo Netanyahu. Eu estou trazendo a contradição e, da minha parte, espero que ambos se enfraqueçam e isso possa fazer emergir um regime mais interessante em Israel. Esse é o ponto fundamental aqui. Mas sim, temos um sistema jurídico problemático, que atende a vários interesses, como em quase todos os lugares do mundo, e do outro lado um governo que também o trem não pega. Essa é a questão. Tá? Aparece aí uma foto do Benjamin Netanyahu, líder político israelense, e eu trago duas ideias. A primeira delas é a seguinte. Se o Netanyahu insistisse na medida, iria gerar uma convulsão social que já estava em marcha, ainda maior em Israel. Ele não aguentaria o rebote da aprovação dessa medida. Foi justamente por isso que ele teve que interromper o processo. A pressão sobre ele já estava enorme. O Netanyahu, por mais que tenha traquejo, por mais que tenha rebolado ali político, ele não estava conseguindo dar conta da enorme onda política que estava para arrebentar na cabeça dele. Ou seja, ele promoveu aí uma parada estratégica, uma suspensão estratégica, o que não significa cancelar o projeto. Segundo ponto, aeroportos parados, trabalhadores em greve, universidades cancelando aulas e até um princípio de sublevação de setores militares, ou seja, o processo foi generalizado, a OTAN embarcou por quê? Porque o governo Netanyahu está tendo vários problemas, inclusive a extrema-direita sionista, que é base do governo Netanyahu, está atrapalhando o projeto da OTAN, e isso está irritando bastante as lideranças da OTAN, as lideranças britânicas e estadunidenses, que por mais que tenham ótimas relações com o governo de Israel e vejam no Netanyahu um cara capaz de conseguir levar à frente o projeto da OTAN, sabe que a sua base está atrapalhando isso. E não é de maneira proposital, vou repetir. Não vejam um projeto anti-imperialista ou anti-globalista, usem a expressão que quiserem, embora não sejam a mesma coisa, nessa extrema-direita sionista. É que o projeto da extrema-direita sionista é tão problemático que ele está colidindo com o projeto geopolítico do Netanyahu. Essa é a questão. O cara precisa deles para ter maioria no parlamento, mas o projeto desses caras é um projeto completamente maluco de Estado. Esse é o problema. Eu já discuti várias vezes isso aqui no canal, né? Tá aí Israel no mapa, espacializando a discussão, e trago 3 pontos. O primeiro deles é o seguinte: o Netanyahu está tendo problemas para conciliar os projetos da OTAN e a agenda doméstica extremista da sua base sionista de extrema-direita. Ele está tendo problemas efetivos para fazer isso. Uma das partes do projeto é conseguir conquistar
o apoio de países islâmicos para um projeto anti-Irã. Mas eu acho que a coisa é bem maior do que ser contra o Irã. É para a formação de uma espécie de OTAN islâmica. Só que, enquanto esses caras continuarem atacando, a base de extrema-direita continuar trucidando palestinos, isso vai irritar o mundo islâmico. Segundo ponto ali que eu trago. A OTAN pensou que o Netanyahu seria capaz de manobrar a extrema-direita no parlamento, e me parece que ele está tendo vários problemas. O Netanyahu é um político fisiológico, ele caminha para o lado que a conjuntura leva ele a ir. Claro, tirando as vantagens dele, tanto é que essa mudança judicial, logicamente que ele ia utilizar para controlar os processos por corrupção que ele tem. Mas ele tenta fazer o jogo ali do momento. Se ele cai numa conjuntura política mais moderada, ele tem uma conduta mais moderada. Se ele cai numa conjuntura política extremista sionista, ele vai beijar a mão desses caras. Ele é um político fisiológico e altamente corrupto. Terceiro ponto, o ministro Ben-Gvir, que é um cara da extrema-direita sionista, do qual eu já falei várias vezes aqui, ameaçou renunciar se as reformas fossem suspensas. As reformas foram suspensas, ele não renunciou, por quê? Porque ele voltou atrás por causa disso aqui. Isso aqui é uma verdadeira derrota para a humanidade, tá? Isso aqui eu estou falando é uma derrota, isso aqui. Olhem o conteúdo dessa matéria. Isso aqui é uma vitória da extrema-direita sionista e é um perigo enorme para os palestinos. Coloco ali em cima, a decisão é tão perigosa quanto a própria reforma judicial que aumentaria o poder de um governo Netanyahu que tem como base a extrema-direita sionista. Uma coisa tão ruim quanto a outra. Tá? Matéria do Palestine Chronicle. O Ben-Gvir concorda em congelar o atraso na reforma judicial em troca de uma guarda nacional sob a batuta dele, cara. O cara tá formando uma guarda nacional sob a batuta desse cara aqui. Esse cara é um agitador. Ele falou coisas como, por exemplo, que os judeus não devem fazer justiça com as próprias mãos contra os palestinos, porque é o Estado de Israel que fará isso. Ele fala em luta milenária, em luta histórica para a retomada de território. O Estado de Israel está autorizando a destruição de moradias de palestinos para a instalação de colonos israelenses em regiões palestinas. Esse é o Estado, esse é o cara que vai estar à frente de uma guarda nacional. Tá ali a foto dele, tá? Do Ben-Gvir. 2 pontos que eu trago para discussão. A criação de uma guarda nacional leal a Ben-Gvir coloca em risco o povo palestino. Segundo ponto, a extrema-direita obteve uma vitória a partir da tensão criada pela proposta de reforma judicial. Talvez o Ben-Gvir quisesse muito mais isso aí do que a reforma judicial, tá? Embora ele também queira a reforma judicial, mas ele conseguiu obter uma concessão. Ele achou espaço político, e isso é uma vitória para a extrema-direita sionista e é uma derrota enorme para o povo palestino. Isso é uma coisa que deveria estar sendo discutida com mais gravidade. Isso aqui é uma coisa muito grave. Quem sabe as coisas que esse cara fala e faz, sabe que é um risco enorme colocar uma guarda nacional sob a batuta desse cara aqui. Continuamos falando da extrema-direita sionista, e tá aí, tá? Os alvos não são apenas os muçulmanos. Isso é pro pessoal que gosta de colocar a bandeirinha do Estado de Israel junto com a fé cristã, tá? Porque essa extrema-direita sionista aí, ela não é fácil de lidar com ela. É muito complicado o que está acontecendo no Estado de Israel. Olhem essa notícia que eu trago para vocês aqui. Está ocorrendo um salto em ataques a cristãos em Jerusalém em 2023, conectados ao governo de extrema-direita. Padre está sendo achincalhado, cristãos estão apanhando na rua, está tendo imagem de Jesus aí sendo derrubada e destruída. Ou seja, não são apenas os palestinos muçulmanos que estão sendo alvo de ataques. Isso é um problema, tá? Isso é um grande problema. Trago 2 pontos ali. Cristãos palestinos estão sendo alvos de ataques da extrema-direita sionista. Segundo ponto. Um padre armênio alegou que já recebeu mais de 90 cusparadas só este ano e uma imagem de Jesus foi atacada. A gente está falando de grupos extremistas sionistas, que colocam aí a religião sobre a dos outros. E isso naturalmente aconteceria. O Estado de Israel autoriza e os grupos extremistas agem com toda a... Eu estou falando da população mesmo, né? A parcela extremista da população se sente autorizada a fazer o que bem entender.
Esse é o grande problema, né? Essa é a base política do governo Netanyahu. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do Kurdistão, tá? Que é um tema que eu também trago de vez em quando, que são as zonas curdas dentro de vários países. No caso de hoje eu vou falar sobre a questão dos curdos no Iraque. Coloco lá no título, a causa curda é explorada pela OTAN. Em todos os lugares onde os curdos estão, eles são utilizados como uma ferramenta da OTAN para gerar bagunça naquele país. Os curdos são uma minoria que se encontra dentro de vários países. Estão dentro da Turquia, estão dentro da Síria, estão dentro do Iraque, estão dentro do Irã. E em todos esses países eles são manobrados como uma ferramenta, a causa curda é manobrada para gerar bagunça contra os governos desses países aí. Olhem essa matéria. Os Estados Unidos estão interessados no Kurdistão iraquiano independente. O Iraque falhou, diz o John Bolton, que é um cara que trabalhou no governo Bush, um entusiasta da invasão do Iraque, e um cara que trabalhou no governo do Donald Trump também. Inclusive teve vários atritos com Donald Trump. Inclusive saiu falando mal, às vezes foi ele que saiu falando mal do Donald Trump, né? Qual é o ponto aqui? O ponto aqui é que os Estados Unidos falam novamente sobre, olha, a coisa não está boa no Iraque, precisamos de um projeto alternativo, que seria partimentar o Iraque e garantir a independência do Kurdistão. Segundo o Joe Bolton é uma figura mega radical neocon, tá? Pode ser que isso nunca aconteça, mas ele verbaliza o que vai na cabeça dos neocons e yankees. Trago 2 pontos aí. O objetivo é ter o controle total de uma enorme fatia do norte do Iraque e sobre o petróleo dessa região, logicamente. E já vou trazer um mapinha para vocês verem como é uma enorme fatia do Iraque que está sendo colocada em risco aí, né? Segundo ponto, o governo iraquiano tem buscado, não é tem buscando ali, né? Tem buscado movimentos mais soberanos. Porque o governo iraquiano, ele é fruto ali, tem várias influências dos Estados Unidos, por causa da ocupação Yankee no Iraque, desde o governo Bush, e tem uma influência iraniana. Então tem um jogo de forças ali, e o Iraque está tentando se posicionar de maneira firme e garantir uma certa soberania, inclusive com um proto-movimento nacionalista iraquiano, que é o sadrismo, aparecendo aí, por causa da figura do Muqtada al-Sadri ali no Iraque. E isso a leitura que os neocons fazem é que o Iraque está se tornando um ambiente político muito arriscado para os Estados Unidos. Está aí a região curda, tá? Está aí todas as regiões ocupadas, o que seria o tal do Kurdistão se fosse um país. Pega a parte da Turquia, eu coloco no mapa ali, onde os curdos têm vários problemas com o governo Erdogan. Pega uma parte da Síria, onde os curdos agem contra o governo do Bashar al-Assad, assim como agem contra o governo do Erdogan. Inclusive, a questão curda está incrivelmente aproximando o Erdogan e o Bashar al-Assad, que tiveram vários problemas, porque a Turquia participou de organização de levantes contra o governo do Bashar al-Assad, e a questão curda está reaproximando ambos. No caso do Iraque, está ali no norte do Iraque, olha a quantidade de território que os curdos morderiam. E dentro do Irã, a questão da moça lá que morreu enquanto estava detida, ela é curda e isso potencializou os protestos que estão sendo instrumentalizados, sobretudo pela OTAN, a partir das regiões curdas dentro do Irã. Ou seja, a causa curda é utilizada de maneira ferramental pela OTAN, pelos Estados Unidos, pelos britânicos, para conseguir colocar uma faca na garganta de vários governos aí. Está aí um destaque para o Iraque e a região curda dentro do Iraque. Então eu fiz um xizinho ali no Iraque, tá? Aí eu trago 3 pontos para a discussão. Primeiro ponto. O John Bolton afirma que o Estado iraquiano falhou. O que isso significa? É uma progressiva perda do controle dos Estados Unidos dentro do Iraque. Segundo ponto. As forças curdas, apoiadas pelos Estados Unidos, defendem a divisão do Iraque em 3 territórios. Um território curdo, um território xiita centrado em Bagdá, porque com a influência iraniana, e um território sunita em outra parte. Até poderia ter trazido um mapinha dessa divisão aí, mas não trouxe, me perdoem, tá? Ou seja, querem um Iraque partimentado. Quem mantinha o Iraque coeso e estável era o governo do Saddam Hussein, que foi derrubado e assassinado. Assassinado por quê? Porque houve um julgamento fajuto no qual ele foi condenado à morte.
Terceiro ponto, um Estado curdo independente no Iraque geraria ecos na Síria, no Irã e na Turquia. Por quê? Porque se ocorre um processo separatista no Iraque, isso ia gerar uma turbulência dentro dos outros países. Automaticamente, o que a gente pode depreender daí? Que Síria, Irã e Turquia vão se unir contra qualquer proposta que seja de formação da independência do Kurdistão iraquiano. Por quê? Porque lhes interessa também que isso não aconteça, porque isso vai gerar um eco dentro dos seus países. E tá aí o caso da França, tá? Para dizer que eu não falei de flores. Por quê? Porque isso que está acontecendo na França faz parte de uma esteira longa de processos que corta todo o governo do Macron. O governo do Macron ele é recheado desse tipo de episódios, porque o Macron é uma figura que defende as políticas de austeridade, é um cara umbilicalmente ligado aos setores financeiros transnacionais. Ou seja, isso que está acontecendo na França, esse aumento da idade da aposentadoria e a resposta do povo francês, ela é uma constante no governo do Macron. O tempo inteiro foi isso. O Macron já esteve muito próximo de ser arremessado do Palácio Presidencial por protestos. Isso só não aconteceu porque no meio teve uma pandemia ali que mudou todo o arranjo político e mesmo durante a pandemia o Macron foi alvo de muitos protestos, que a mídia meio que tentou disfarçar ali que eram protestos contra a vacina, que eram protestos fascistas, mas a insatisfação contra o Macron é uma constante no governo dele. Quem acompanha o tempo inteiro a política francesa percebe que o Macron é uma figura que ela é nada benquista lá dentro. O Macron vence por quê? Por causa de gambiarras políticas que colocam ele como uma espécie de figura democrática, de centro-esquerda, que é uma bobagem enorme, contra o fascismo da Le Pen, etc, etc. Ou seja, existe uma grande arquitetura política para manter o Macron como um governante gambiarra. Mas ele é uma figura muito frágil no poder. Tanto é que eu coloco no título aí, sim, eu estou observando este acontecimento, porque vários de vocês comentaram se eu não ia falar sobre isso. Estou falando agora. Matéria da CNN que eu trago para vocês. A França assolada por mais protestos previdenciários em meio ao aumento da violência nas ruas. Greves, paralisação, aumento da animosidade entre grupos que estão protestando e a polícia, por causa do aumento da aposentadoria. Mas não vou dizer que é só no sentido de pouca coisa, tá? Eu vou dizer que isso é um acúmulo de estresse do povo em relação ao governo do Macron. De vários anos de ataque do Macron contra o povo francês. Tá? Não é só o caso da aposentadoria, é a aposentadoria também e mais um catatal de coisa que ele já fez lá para trás. Foto do protesto e trago 2 pontos para discussão. O primeiro deles é o seguinte: o aumento da idade para se aposentar na França foi a gota d'água para o povo francês. Por quê? Porque já tem muita coisa acumulada ali, não é só isso. Segundo ponto, só não no sentido de desmerecer a mudança, que ela seria pequena, tá? Mas no sentido de que não é só esse fato isolado. Segundo ponto, a proposta atinge o povo e irrita o povo em meio a um cenário de crise econômica que já assola o país. Aí vem a austeridade do Macron, daí mergulha numa pandemia, aí crise econômica por causa da pandemia, entra no conflito na Ucrânia, e aí mais crise, aí continua a austeridade do Macron, então é tipo as pragas do Egito, assim, entendeu? Os caras não conseguem sair disso. E claro, o Macron é a grande praga que está no governo da França, né? Então não é nenhuma novidade isso, assim. O que não dá é que eu vejo setores às vezes defendem o Macron, às vezes criticam o Macron. O Macron é um lixo de governo, sempre, o tempo inteiro. Tá? O governo Macron é péssimo, é um governo ligado aos interesses financeiros transnacionais. Ele é oriundo desse meio. Tanto é que as letrinhas em vermelho eu coloco justo... Essa foto ficou bem legal, né? O pessoal protestando ali. O segundo ponto que eu coloco ali é o seguinte, ó, letrinhas em vermelho. O Macron é oriundo do mundo financeiro e um representante dos interesses transnacionais. Ele nunca deixou de ser isso. Ele sempre foi isso. E sempre será isso. Isso é o Macron. Ele se apresenta esteticamente como um progressista, antifascista, porque isso é estética política furada para dar uma imagem de um Macron governante e tal. O Macron é um capacho dos interesses financeiros, que sempre manteve a mesmíssima plataforma política antipovo. O primeiro ponto que eu trago ali é o seguinte: esses protestos são mais uma etapa dos choques entre o povo francês e as políticas de austeridade do Emmanuel Macron. É por isso que eu gosto dessas pautas socioeconômicas,
Porque isso deixa mais claro quem é quem, entendeu? Porque quando entra nessas pautas de cunho moral, de costumes, fica tudo muito nebuloso. E tem muita gente picareta ganhando espaço com isso aí. A esquerda e a direita, tá? Daí fica uma confusão enorme de tema de costume, de droga, de tal, kkkk, e aí fica uma confusão enorme, no qual o Macron se destaca por isso e aquilo outro. Quando a gente entra em temas de pautas concretas, de interesse direto socioeconômico do povo, fica mais fácil de separar o joio do trigo, entendeu? Por isso que normalmente eu me pauto muito nessas questões geopolíticas mais duras, bélicas e dinheiro, e econômico e papapá. Porque fica, né, isso deixa quem está desse lado, quem está daquele. E o último ponto que eu coloco ali é o seguinte: lembremos que o Macron quase foi derrubado por protestos dos coletes amarelos ainda no primeiro mandato dele. E ficou assim, um balança, mas não cai enorme. Ele teve que fazer várias concessões por causa da tributação dos combustíveis. E aí os caras não pararam e quase levaram o Macron à bancarrota lá, assim, a queda total. E aí é o momento final do vídeo, que é o momento urso da bunda caída, que é aquele momento de passar o chapéu aí, né? Momento de pedir o apoio financeiro para quem pode e quer apoiar o canal, que gosta do canal. Tá aí o personagem do Pica-Pau, né? Que fica pedindo coisas lá no parque para as pessoas. Trouxe ele aqui, né? Tô com a barba igual a dele também. Só tô sem chapéu. Pode ajudar o canal por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se. Tá aí o endereço do Apoia-se, o link está na descrição embaixo do vídeo também. Pode apoiar pelo Pix, a chave Pix é uma chave de e-mail, pixverdadeconcreta@gmail.com, pixverdadeconcreta@gmail.com. A chave Pix está na descrição embaixo do vídeo também. Pode ajudar com o valor que quiser, com quanto quiser, porque é uma ajuda solidária. Ajuda quem pode, ajuda quem quer e com quanto quiser, e o conteúdo fica aberto para todo mundo. É uma ajuda solidária, então eu não estabeleço nenhum valor. E pode também contribuir pelo botão Seja Membro, que fica embaixo do vídeo, aí ajuda aqui pelo YouTube. Tem várias faixas de valor ali, do 8 ao 80 literalmente, e todas as formas são bem-vindas, e eu agradeço a todos que apoiam, seja lá de que maneira apoiam o canal. Dito isso, vou parando por aqui e tchau para vocês.